A média é ridícula. A média é baixa em tudo. Se você tá se medindo pela média e se você quer que a média tenha aprovado aquilo que você vai fazer, você nunca vai fazer algo muito foda. E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje eu quero trazer um assunto bem sério com vocês aqui, na verdade bem reflexivo. Eu fico analisando muitas perguntas que vocês me mandam, né? E as crenças que as pessoas têm na cabeça delas e eu fico pensando às vezes o que eu penso diferente, né? O que eu analiso das pessoas que eu observo de sucesso, não só eu, pessoas de sucesso que eu observo, qual é o diferencial dessas pessoas que eu conheço, multimilionários, bilionários, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que sonham em ser essas aqui. Eu fico fazendo essa análise, por isso que eu gosto muito de transitar entre esses dois públicos. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão querendo começar e eu também sento na mesa das pessoas que já construíram impérios gigantescos. E eu fico analisando as diferenças. E eu quero trazer uma dessas principais diferenças que eu vejo para vocês aqui. Antes de mais nada, clica aqui embaixo, dá aquele likezinho, se inscreve aqui no canal. Eu tô querendo focar aqui no YouTube, então vai ajudar bastante. Tamo junto. Vamos lá. O assunto que eu tava pensando agora é o seguinte. Uma das perguntas que eu mais recebo quando eu falo de algum projeto, quando eu falo de alguma estratégia, quando eu falo de alguma coisa assim, eu vejo que muitas pessoas, na verdade, se perguntam, não é nem pra mim, ele tá se perguntando, tipo assim, ele pergunta quantas pessoas tiveram resultado, né? Mas quanto por cento das pessoas tem sucesso com tal coisa? Quanto por cento das pessoas, né? Tipo, calculando a probabilidade como se ele tivesse que ser a média. E é isso que é o mais importante. Eu percebo que a maioria das pessoas que ainda não tem resultado, e esse pode ser um dos maiores motivos para ela ainda não ter resultado, é porque ela se vê como média. Ela se vê como mediana, ela se mede pela média. Então, ela só acredita que algo vai dar certo para ela se já tiver dado certo para a maioria das pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, ela quer entrar naquele projeto que muita gente já fez e já deu certo, para ter mais chance dele dar certo. Entendeu? Enquanto as pessoas de resultado muito alto, elas não precisam da validação, elas não precisam da média ser alta. Ah, mas Kobato, então você tá falando que o cara de alta performance, ele cria uma parada nova, do zero, que ninguém nunca fez. Não é isso. Claro que tem os outliers que criam algo inovador, etc., mas não é isso. Não é isso. Ele não depende da maioria das pessoas aprovarem aquilo ou terem dado certo naquilo. E quando eu tô falando desses caras de alta performance, eu não tô falando só de empresário. Quer ver um exemplo? Um atleta, um cara que é campeão de algum esporte, ele tem a cabeça do campeão. E sabe como é que é a cabeça do campeão? O campeão, ele não aceita segundo lugar. Ele pode até... como é que eu vou dizer, né? Não é que ele vai ficar puto que ele ficou em segundo lugar. Mas a cabeça do campeão é: eu tenho que ficar em primeiro lugar e só o primeiro lugar me pertence. Então esse cara, seja esse cara do esporte, ou até mesmo um cara que vai fazer uma prova, como eu já vi muito, né? Ah, mas o concurso público são não sei quantos mil concorrentes para uma única vaga. Irmão, eu te garanto uma coisa. O cara que vai passar nessa vaga, ele não pensou nisso. O cara que ganhou, o cara que chega lá em primeiro lugar e pega a única vaga que tem pra mais de sei lá quantas mil pessoas, ele não pensou nessa proporção de pessoas por vaga. Sabe por quê? Porque a cabeça desse cara é o seguinte: se só tem uma vaga, essa vaga é minha. Enquanto a maioria das pessoas que não tem resultado, novamente em qualquer uma dessas esferas que eu tô falando de alta performance, ela tá esperando ser a média, ela já conta que ela é a média. Então ela quer que aquele método, aquela estratégia, aquilo ali, seja validado pela maioria, porque aí ele vai ter mais chance. Mas deixa eu te falar uma coisa, a média é ridícula. A média é baixa em tudo. Se você tá se medindo pela média e se você quer que a média tenha aprovado aquilo que você vai fazer, você nunca vai fazer algo muito foda. E isso tem explicação empírica. Vou te explicar uma coisa que eu penso bastante, que às vezes eu reflito assim, né? Você concorda comigo que existe um sistema no mundo? Existe um sistema. Não tô querendo levantar conspirações e etc. Mas existe um sistema. As leis nos países são parecidas, existe
o empregador e o empregado, existem os salários, tudo é muito parecido, é um sistema meio que desenhado. Entendeu? Qualquer país que você vai tem tudo isso. As leis, os empregos, os salários, leis trabalhistas, não sei o que lá. Tudo é desenhado. O que é crime, o que não é, o que é sanção administrativa, o que é cadeia. Todos os países têm isso. Existe um sistema desenhado em cima disso. E o que eu penso é o seguinte. O sistema, ele é desenhado... Eu não tô falando de sistema tipo Matrix, tá? É o sistema mesmo, de leis, o conjunto de leis que regem uma sociedade. De leis e normas e costumes. Tá? Ele é desenhado para ser rígido. Um sistema ele tem que ser rígido, um sistema ele não pode ser quebrado. Então ele tem que gerar controle. Então, para você ter resultado em alguma coisa na vida, você tem que sair do sistema, você tem que ir contra o que foi desenhado no sistema. Só que você entende que o sistema ele é desenhado para você se manter ali? Ou seja, se você for se basear as suas aspirações, os seus sonhos, os seus desejos, com base na média, que é o sistema, você nunca rompe ele, porque você está fazendo exatamente o que ele quer para manter esse controle. Uma outra coisa que eu reparo muito é assim. Se você pensa num gráfico, nós somos uma constante. A gente tem altos e baixos, e a gente fica sempre numa constância, né? Da vida. Tô falando da maioria das pessoas. Algumas fazem essa constância ir para cima e vão crescendo linearmente. São aqueles caras que vão aposentar bem com 60, 70 anos de idade. Só que as pessoas que têm muito resultado, absurdos, eles não fazem isso. Quando eles batem nesse teto aqui, né, tem um teto que você fica batendo sempre, que é o seu limite, né, o seu nível maior. É o seu teto de limite, de nível. Essas pessoas, eles rompem esse teto. Só que para você romper, imagina que é um teto mesmo. Para você romper esse teto e você passar pro andar de cima, você tem que fazer muita força. Então você tem que fazer uma força exponencial. E para você fazer isso, você não pode se basear na média, porque a média tá fazendo isso aqui, ó. E você quer romper para cima. Para você romper para cima, você tem que fazer exatamente o que a média não faz. É o contrário. Então, hoje, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque hoje, quando eu vou avaliar um modelo de negócio que eu quero entrar, seja para investir, seja para criar uma empresa, eu faço o processo inverso, sabia? Eu não olho o que tá todo mundo fazendo que eu também quero fazer porque eu tenho mais chance de dar certo. É isso que o iniciante pensa, né? O que tá todo mundo fazendo, porque se eu fizer o que tá todo mundo fazendo, eu tenho mais chance de dar certo. Olha como o iniciante pensa. Sabe como eu penso? O que ninguém tá fazendo, que a barreira de entrada seja absurda, e que só tenha como conseguir fazer algo se tiver muito dinheiro, ou muito conhecimento, ou muito esforço, ou muito contato. É nesse modelo de negócio que eu quero ir. Porque a razão risco-benefício, a razão risco-retorno disso vai ser absurdo, porque não tem ninguém fazendo. Claro, tem que ser alguma coisa no mercado validado, e etc e tal. Não vou inventar uma coisa do nada. Mas eu quero ir naqueles modelos de negócio que tem a maior barreira de entrada possível. O contrário do que todo mundo tá fazendo. Porque se você acertar num negócio desse, é quando você quebra o teto e rompe. Então esse é um dos padrões mentais, um dos modelos mentais que eu observo das pessoas de alta performance, das pessoas que ainda não têm alta performance. Que é, essas pessoas de alta performance, elas sabem do poder delas, elas sabem do diferencial delas, elas não se baseiam pela média. Se tem uma colocação que vai ganhar a prova, essa uma é minha. Todos eles pensam assim. Se tem uma prova escrita que tem que fazer um teste, só tem uma vaga, essa vaga é minha. Ele não pensa, tipo, eu tenho outros 15 mil concorrentes. Ele só tá concorrendo com ele mesmo. Se tem um modelo de negócio que, mano, é um modelo de negócio com maior risco, com a maior chance de dar certo, de trazer o maior retorno possível, é ali que ele vai. Enquanto a grande massa das pessoas que ainda não tem performance, que ainda não tem resultado, é totalmente o contrário. Ela tá perguntando o que tá todo mundo fazendo para ela também fazer, né? E quando ela tem uma ideia, ela busca a aprovação da média das pessoas. Ela chega nos amigos, parentes, pessoas medianas e vai pedir aprovação. Tipo, tô pensando em fazer tal coisa, tô pensando em fazer aquilo outro. Cara, essas pessoas aqui são a média. Você não quer estar na média, você quer romper. Não tem por que você pedir opinião ou pedir validação de alguma coisa de pessoas que não estão onde você quer estar, pô. O principal ponto que eu quero trazer nesse vídeo aqui é o de você se sentir diferente. Você
tem que se olhar diferente. Todas as pessoas que têm sucesso em qualquer esfera da vida já sabiam que eram diferentes desde que nasceram. E não é porque elas deram certo que elas já sabiam. Elas só deram certo porque elas já sabiam. Porque a crença na cabeça delas, que elas acreditavam desde que nasceram, é que elas tinham que fazer algo diferente, que elas eram diferentes, que elas não queriam ser a mesma pessoa que todo mundo. Não queria aquela mesma rotina, aquele mesmo trabalho, aquele mesmo resultado que todo mundo. Então o que você tem que se perguntar é: você é esse tipo de pessoa que desde que você nasceu, você sente que o mundo te espera algo melhor, algo diferente? Você sente isso desde que você nasceu? Que a sua vida te prepara algo diferente do que o mesmo trabalho de todo mundo, a mesma rotina de todo mundo, o mesmo resultado de todo mundo e viver essa vida medíocre e mediana? Se você sente isso, você tem que botar mais energia nessa tua crença. Você tem que fazer com que essa crença seja mais forte do que os seus medos que vão surgir. Porque na hora que surgir essas perguntas, mas todo mundo que eu conversei, ninguém aprovou. Mas isso aqui ninguém tá fazendo do jeito que eu tô pensando. Mas não sei o que lá, eu tô querendo fazer uma coisa, mas eu não sei, ninguém faz isso, não dá certo, a média das pessoas não fazem. Você tem que confiar naquele teu sentimento que você tinha desde que você nasceu. Que você é diferente. Que você nasceu para fazer alguma coisa diferente. Todas as pessoas de sucesso se veem dessa forma. Elas sabem que elas nasceram para fazer algo diferente, para viver algo diferente, para criar algo diferente, para ter resultados diferentes da média. Então a grande dica que eu te dou aqui é: para de se comparar com a média. Para de olhar o que a média faz. E muito pelo contrário, a minha dica é: se você vê algo que a média está fazendo, tente fazer o contrário. Todo mundo tá indo agora fazer tal coisa, assistir Big Brother. Não assista o Big Brother. Todo mundo agora tá falando de tal assunto. Não veja tal assunto. Se todo mundo está vendo alguma coisa, não é para você estar ali. Porque você está aumentando as suas chances de estar na média. E você não quer estar ali. A média não é boa. Combinado? Isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Tava com essa reflexão na cabeça. Não sei se ficou muito claro, mas às vezes me vem um pensamento e eu falo: eu quero falar com a câmera e eu quero tirar as coisas que estão na minha cabeça pelas experiências que eu tenho com a galera do Instagram, as perguntas que mandam, as DMs, etc e tal. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like, se inscreve e, bom, agora vocês vão ver que eu vou ter mais constância. Eu pretendo postar pelo menos 2 vídeos aqui no YouTube. Eu vou trazer de negócios, eu vou trazer de investimentos, eu vou trazer de mentalidade, eu vou trazer sobre os meus negócios, falando sobre decisões que eu tomei nos negócios naquelas semanas. Então, me fala aqui, os esportes que eu tô fazendo, comenta aqui embaixo quais são os temas que você mais gosta de me ouvir falando, quais são os temas que você mais tem interesse de conhecer, que você mais tem curiosidade ou que você mais tem dúvidas, que eu vou responder nos próximos vídeos. Fechou? Tamo junto, galera. É nóis.